Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Amém. Os irmãos podem tomar assento em nome de Jesus, louvando a Deus. Nesse mesmo espírito de alegria que estamos, com essa mesma unção que o Senhor tem operado entre nós aqui, que Ele continue assim a fazer conosco aqui, nesse lugar, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria, irmãos, de ler a palavra de Deus em Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 2. Glória a Deus. Obrigado, pastor Natanel, pela ajuda aqui. Apocalipse 2, do 8 ao 11, amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Apocalipse 2, do 8 ao 11. Carta à igreja de Esmirna. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém. Meus irmãos, nós conhecemos essas cartas e o objetivo pelo qual o Senhor usou João, entregando cada uma dessas cartas, para entregar a cada um dos anjos das igrejas. Embora algumas pessoas defendam que tratam-se exatamente de anjos, seria algo difícil, porque um ser angelical receber uma carta de um ser humano comum seria algo fora totalmente da nossa esfera de alcance. Então aqui, claramente, essa carta é dirigida ao pastor da igreja, ao anjo da igreja. Toda a igreja tem o seu anjo. O pastor Messias é o anjo da igreja aqui, da nossa denominação. E aqui o Senhor usa João, mostra para ele coisas não que talvez viessem a acontecer no futuro, mas coisas que deveriam acontecer. E os irmãos já conhecem a história que João é enviado para a ilha de Pátimos por Domiciano, por volta do ano 86. E ele intentava, enviando João para a ilha de Pátimos, encerrar o avanço do evangelho sobre a terra. Porque todos os apóstolos já haviam morrido pelo viés do martírio, pela perseguição, e agora o último representante é enviado para a ilha de Pátimos com o intuito de brecar o avanço do evangelho. Mas Domiciano não imaginava que, mesmo ele tentando enviar João para aquela ilha vulcânica, isolando-o de toda a igreja, ele não imaginava que Deus daria a ele uma revelação gloriosa, a revelação do livro do Apocalipse. Mesmo velho, idoso e sem forças, Deus deu a ele um grande legado de transmitir essa palavra a nós. E tudo aquilo que João viu, naquela visão, o Senhor Jesus disse a ele: olha, isso que tu vês, escreve e envia às 7 igrejas, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Sardes, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia, porque o Senhor tem uma mensagem específica para cada igreja. O Senhor sempre fala com o seu povo de acordo com a sua necessidade. Hoje o Senhor está falando conosco aqui, está falando com outras igrejas ao redor do mundo, porque Ele sempre tem uma palavra para o seu povo. A cidade de Esmirna era uma cidade riquíssima, irmãos, e ela estava no início de tudo como a grande apoiadora de Roma. Tanto que a primeira cidade a adorar Roma como deusa foi a cidade de Esmirna. E essa cidade, não somente a Roma, mas a vários outros deuses, ela prestava culto. E por isso ela é a grande aliada, desde antes que Roma se tornasse a grande potência que virou. Já a cidade de Esmirna prestava o seu apoio, por isso ela se considerava a melhor. Ela era talvez a mais bela das sete cidades que estão contidas ali na Ásia Menor.
Hoje, quando nós olhamos para a Ásia, a gente pensa no continente asiático, não é? Mas aqui nós estamos falando de uma província onde haviam várias cidades, e não do continente asiático, como no nosso tempo atual. E aqui, quando ele envia essa carta, ele cita algumas realidades e algumas linguagens que para aquela igreja era algo comum, e eles entendiam o que estava sendo dito. E aqui, meus irmãos, tem uma outra verdade para nós, e já a primeira lição, talvez, que o Senhor sempre vai falar conosco numa linguagem que nós vamos entender. Mesmo que quem seja o transmissor da mensagem tenha um vocabulário mais abalizado, mais alto, né, o mais erudito, ainda assim o Senhor vai usar os seus lábios para falar de uma maneira que eu e você possamos entender. E aqui, quando ele fala então com esse anjo, ele vai falar Esmina, a palavra Esmina significa mirra, e aqui ele escreve algo importante, ele diz: isso diz o primeiro e o último. Ele faz aqui uma alusão a tudo que ele falou no capítulo 1, cada uma das suas qualidades, ele vai dirigir a cada uma das 7 igrejas. E para Esmina ele escreve essa: eu sou o primeiro e o último. Esmina se achava a primeira, a principal e a mais importante. Mas Jesus começa já mandando uma carta para ela dizendo: eu sou o primeiro e o último. Bendito seja o nome do Senhor. Quando o Senhor diz que é o primeiro e o último, Ele está dizendo que está presente em todo o nosso percurso, em toda a nossa caminhada. Esta carta fala de perseguição, de lutas, de aflições e dificuldades. É uma mensagem que não faz muito parte do cardápio atual. Porque quando se fala de prova e tribulação, os crentes tentam a todo custo fugir, como o diabo foge da cruz. O crente tenta fugir da prova e da tribulação. Mas a palavra de Deus, irmãos, é clara para nós quando ela diz: porque a nossa leve não é pesada e momentânea não é longa tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. A tribulação faz parte da igreja, a igreja não pode fugir disso, porque aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esta é a palavra do Evangelho que os nossos pais não esconderam de nós, e nós não podemos esconder daqueles que estão vindo após nós. Ainda há uma cruz para nós carregarmos, ainda há uma prova da parte de Deus para nós vencermos, para que possamos desfrutar de todas as bênçãos que Ele reservou para nós. Por isso, quando Jesus diz a Esmirna: eu sou o primeiro e último, eles entendiam isso, porque ele se achava o primeiro. Nós não temos tanto isso aqui, irmãos, mas eu já passei por alguns lugares em que muita gente disputa o primeiro lugar, que quer ser sempre o primeiro, que tem sempre aquela disputa, aquela porfia, aquele desejo de se destacar mais que o próximo. Nós estamos aqui esta noite diante daquele que é o primeiro e é o último. Não importa a nossa sequência na caminhada, porque na caminhada com Cristo, irmãos, não é o primeiro, nem o segundo e nem o terceiro que recebe a medalha. Há muitos agora aí lutando nas Olimpíadas para conseguir uma medalha. Muitos treinam 1 ano, 2, 4, o tempo inteiro até a próxima Olimpíada para tentar conseguir uma medalha e não consegue. Mas o Senhor nos ensina que nós devemos correr a nossa carreira de tal maneira que alcancemos o final dela, porque nesta corrida não é o primeiro, nem o segundo e nem o terceiro, é aquele que completa a carreira com muita fé, com muita ousadia e confiança de que o Senhor está segurando em nossas mãos e nos ajudando a continuar correr a nossa caminhada. Amém? Depois então, irmão, Jesus escreve que além de ser o primeiro e o último, ele é aquele que foi morto e reviveu. Essa é uma outra realidade que para Esmirna era muito comum, porque os crentes de Esmirna eram perseguidos. Eles sofriam dificuldades e muitos até sofreram martírio. Como é o caso, por exemplo, de Policarpo de Esmirna, que vai morrer lá no ano 155, 156 mais ou menos, que foi um homem que andou com João, testemunhou os milagres que João promoveu também através da unção do Espírito de Deus na sua vida. E este homem, já no ápice da sua idade, por volta dos seus 85, 86 anos de vida, é preso. E a frase que diziam: este é o pai de Esmirna,
aquele que prega contra os nossos deuses, que não nos deixa adorar aos nossos deuses e que não saúda a César, porque César era adorado em Esmirna, tanto que a frase que usavam em grego era Kaiser Kyrios, César é Senhor, mas os crentes sempre tiveram no seu coração dizendo, Jesus é Senhor, Jesus Kyrios, Jesus é Senhor e ninguém mais. É por isso que nós, quando encontramos um crente, nós sempre o cumprimentamos com a paz do Senhor Jesus, bendito seja o nome dele para sempre. E aqui ele diz, olha, quem está escrevendo para vocês é aquele que foi morto, mas está vivo. Nós precisamos ter a certeza que servimos a um Cristo, irmãos, que morreu, mas não permanece morto, ele ressuscitou e está vivo entre nós, aleluia. Quando ele escreve a Éfeso, ele diz, quem está escrevendo aqui é aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Isso fala que Jesus não é estático, ele está em movimento. E pela fé e pelo que a palavra de Deus diz a nós, eu acredito que ele está aqui hoje, andando em nosso meio, passeando no meio deste castiçal aqui, chamado Admes. Bendito seja o nome do Senhor. E a presença dele, com certeza, é real entre nós aqui esta noite. Ele é aquele que esteve morto e reviveu. Policarpo, quando foi preso, ele foi morto queimado. Prenderam ele, fizeram uma fogueira ao redor dele, amarraram-no num poste. E ele disse, negue a Jesus e adore a César. Ele disse, eu não posso, porque ele nunca me fez mal algum. Por mais de 80 anos eu servi a ele. Eu não poderia deixá-lo, não poderia abandoná-lo agora. Ele nunca me fez mal algum. E a história diz que Policarpo disse, acendam logo essa fogueira, porque eu desejo muito encontrar o meu Senhor. Aleluia! Que nós possamos ter a fé suficiente, irmãos, para, ainda que seja necessário morrer pelo nome do Senhor, permanecemos firmes diante dele. Talvez eu esteja hoje aqui falando para alguém que já tem deixado Jesus por algumas coisas dessa vida, por muito menos. Mas eu quero dizer a você, reate a sua aliança com ele hoje. Volte para ele, porque ele é o primeiro e o último. Ele esteve morto, mas está vivo entre nós. E ele merece a nossa adoração. Mas prossigamos, irmãos. A palavra de Deus diz também que Jesus diz, eu sei as tuas obras, a tua tribulação e a tua pobreza. Aqui há um tríplice conhecimento da parte de Jesus em relação a esta igreja. É importante frisar também que as duas únicas igrejas que não são repreendidas por Jesus é a igreja de Esmirna e a de Filadélfia. Elas receberam apenas elogios, palavras de consolo da parte do Senhor. E eu creio que esta noite aqui o Senhor tem consolo para nós. O Senhor tem bálsamo para os nossos corações aqui esta noite, porque Ele conhece tudo aquilo que nós passamos. A palavra eu sei, e em algumas traduções eu conheço, ela significa que é um conhecimento não apenas de ouvir falar. Normalmente nós conhecemos algumas pessoas pelo que ouvimos os outros comentarem, mas aqui é um conhecimento relacional, de alguém que está vivendo com você diariamente. Mas irmãos, quando Jesus fala, eu sei as tuas obras, eu conheço as tuas obras, Jesus não está falando de alguém que ouviu falar. Nós conhecemos alguns irmãos porque a gente vai criando relacionamento com eles, mas outros a gente só ouve de falar. Mas aqui Jesus está dizendo, olha, eu conheço você, porque eu levanto contigo, eu deito contigo. Quando tu estás feliz, eu estou do teu lado. Quando a tristeza bate na porta, eu continuo lá. Quando a despensa está cheia, eu estou contigo, mas também quando está vazia, eu continuo lá te sustentando. Bendito seja o nome do Senhor. Este aqui é um conhecimento relacional de alguém que está junto o tempo todo. É por isso que Jó, quando vai, depois de toda aquela prova, no capítulo 42, ele vai dizer, Senhor, antes eu te ouvia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos têm contemplado o Senhor. Aleluia! Há uma tradução que diz mais bonita ainda, ele diz, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu estou andando contigo, eu conheço o Senhor como o Senhor é, bendito seja o seu nome. E aqui ele está dizendo, eu te conheço,
Mas ele vai começar então a dizer o que ele conhece de nós. Primeiro, eu conheço as tuas obras. Essa obra aqui não é uma obra qualquer. Ele diz assim: eu conheço o lugar onde tu trabalhas. Eu conheço a dificuldade que é o teu trabalho. Eu conheço as lutas que você enfrenta para realizar esse trabalho. E muitas vezes nós sabemos que nós estamos presentes nos ambientes mais hostis possíveis. E o Senhor aqui fala: eu sei as tuas obras. Eu sei o lugar onde tu trabalhas. Ele vai dizer a Sardes: eu sei o lugar onde tu habitas, que é onde está o trono de Satanás. Mas para essa igreja ele vai dizer: eu sei a dificuldade de onde você executa o seu trabalho. Na chuva, no sol, na dificuldade, na enfermidade, nas dores da vida, nas tribulações do dia a dia. Eu sei porque eu estou contigo todos os dias. Às vezes, irmãos, eu sei que essa palavra parece tão maçante já para nós, porque a gente ouve com muita frequência. Jesus já disse: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas às vezes nós mesmos não acreditamos nessa palavra, porque há momentos que nós estamos em um aperto tão grande que a gente não consegue pensar em como Deus está presente conosco. Eu já contei uma vez aqui para os irmãos, eu não sei quantos já tomaram no Brasil aqui, o café garçonete. Tinha até o slogan: café garçonete, você bebe e repete. E eu lembro que quando eu me converti, eu passei uma prova terrível. Eu era jovem, meu tio tinha abandonado a minha tia, ela tinha os meus primos pequenos e eu trabalhava com ela para ajudar a sustentar os meninos. E a gente saía de casa, eu saía todo dia de manhã cedo, voltava 10, 11 horas da noite do trabalho. E eu lembro que uma segunda-feira, eu saí de manhã e tinha só um pacote de café garçonete no armário. Fui trabalhar, cheguei 10h30 da noite do trabalho, a primeira coisa que eu fiz foi tomar banho e dormir. E aí daqui a pouco a minha tia foi lá me acordar para eu jantar. Ela: meu filho vai jantar. Falei: mas como, tia? Eu saí de manhã, não tinha nada. Ela disse: não, o Senhor mandou comida para nós. E aí eu ia abrir o armário, o pacotinho de café estava lá. No outro dia de novo, eu saía de manhã, não tinha, à noite chegava, o jantar estava em casa, esperando. Durante uma semana o Senhor mandou a provisão. E durante uma semana aquele pacote de café não foi usado, porque o Senhor enviou tudo o que nós estávamos precisando. Eu quero dizer a você, meu irmão, que o Senhor conhece a sua situação. Ele conhece a sua dor. Pode não ser talvez o da provisão, mas talvez o da solidão. Talvez a situação da depressão. Talvez você se sente só. O Senhor conhece você e Ele sabe a dificuldade que você está enfrentando, porque Ele não te conhece só de ouvir falar, mas Ele anda contigo todos os dias. Ele permanece ao teu lado. Bendito seja o nome do Senhor. Depois ele diz: eu sei as tuas obras, mas também a tua tribulação. A tribulação aqui, ele aponta para uma situação que Roma praticava com muita frequência. A gente que assiste, às vezes, aqueles filmes policiais, que tem aquele policial mais carrasco, não é? Que vai tentar arrancar uma confissão de um criminoso. Ele às vezes bate, espanca, usa outros métodos para tentar chamar a atenção da pessoa. Na época de Roma havia alguns métodos que eram um pouco mais rudimentares. Não é? Eles reuniam 8 homens numa sala fortes e aquele criminoso era colocado no centro. E aqueles homens amarravam uma grande pedra, cada um com uma corda, e deixavam ela presa lá em cima e diziam para ele: confesse. E ele ficava segurando a confissão, e eles iam descendo aquela pedra até encostar na cabeça daquela pessoa. E a primeira sensação que ele sentia com aquela grande pedra chegando próximo do seu crânio, que se ele não confessasse seria esmagado, o primeiro sentimento era de sufocamento. E aqui quando o Senhor diz: eu conheço as tuas obras, o lugar que tu trabalhas é difícil. Eu conheço a tua tribulação, que talvez você esteja andando sufocado. Eu conheço a agonia que tu estás vivendo. Essa agonia, ela é tão presente que quando Paulo vai escrever a Timóteo na segunda carta, no capítulo 4, ele vai dizer assim, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O combater ali, o bom combate, era agonizar.
O grego fala de agonizar. Eu agonizei uma boa agonia. Só que essa agonia foi em oração para que a obra de Deus crescesse. Esta agonia, este sufocamento, é o sufocamento das provas e das tribulações, que muitas vezes vêm e vão nos sufocando e parece que não há mais saída. Parece que estamos encurralados. É como aquele irmão do Salmo 120 que fala que ele está entre irmãos, mas ele se sente um estrangeiro, como uma fera enjaulada, como uma pessoa presa, amargurada, totalmente angustiada e agoniada, porque o seu ar está sendo arrancado. Mas eu creio que esta noite aqui o Senhor está para nos dar fôlego neste lugar. Bendito seja o nome do Senhor, para tirar a pedra que está sufocando, para tirar o peso que está sobre você, para tirar o fardo que está te atrapalhando, porque Ele é aquele que dá um fardo mais leve para nós. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Há cansaços, irmãos, que eles ultrapassam o cansaço físico. O cansaço físico, muitas vezes, uma noite de sono é o suficiente. Mas há pessoas que estão cansadas espiritualmente, que não conseguem mais caminhar, progredir, que quando olham para trás não conseguem ver o que já percorreram, e quando olham para frente não conseguem ter uma perspectiva de mudança, de crescimento. Quando olhamos para trás nós temos que ver o que já crescemos, e quando olhamos para frente temos que saber o que ainda podemos crescer lá para frente. E não apenas olhar para trás com arrependimento. O Senhor está aqui hoje para tirar esse peso de nós, irmãos, para que possamos sair daqui leves, para que possamos sair daqui respirando, para que possamos sair daqui cheios da sua graça, para continuar caminhando a nossa caminhada. Depois ele diz: eu sei as tuas obras, a tua tribulação e a tua pobreza. Existem duas palavras gregas para pobreza. A primeira pobreza é a pobreza de um escravo, que vive preso, mas que todo dia ele tem pão e água para comer. A pobreza, a palavra que aparece aqui, não é a pobreza de um escravo, é a pobreza de alguém que simplesmente teve tudo tirado de si. As pessoas de Esmina, os crentes de Esmina eram um paradoxo, porque Esmina era uma cidade rica, mas os crentes da cidade eram pobres. Laodiceia era uma cidade rica e os crentes eram ricos, tanto que eles vão dizer: rico sou e de nada tenho falta. Aí o Senhor coloca entre parênteses assim: mas não sabes que és um miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. Isso aqui me faz entender, irmãos, que existem pelo menos 3 visões a respeito de nós. A primeira visão é a que nós temos de nós mesmos. Laodiceia era aquela igreja que olhava na frente do espelho e dizia assim: louvado seja eu, e bendito seja eu entre todos. É aquela igreja que olhava e se achava a última bolacha do pacote. Só que todo mundo que tenta se achar a última bolacha do pacote nunca percebe que a última bolacha sempre é quebrada. Ela nunca sai inteira. E Laodiceia tinha esse nariz empinado, esse sentimento de grandeza. Então a primeira visão que temos às vezes de nós é uma visão errada. A segunda visão é a visão que os outros têm de nós, porque as pessoas podem pensar algo de nós que não condiz com a realidade também. E a terceira visão é a visão que o Senhor tem de nós, que dessa nós não podemos fugir. O jeito que Ele vê eu e você é a maneira como nós realmente somos. Não dá para nós imitarmos na presença de Deus, não dá para dramatizar diante de Deus. Ele nos conhece sem capas, sem máscaras, sem paletó, sem gravata. Ele conhece nós como nós somos no íntimo, de verdade. E quando ele diz aqui: eu conheço a tua pobreza, eu sei que essa pobreza foram pessoas que arrancaram o que você tinha, mas fique tranquilo, porque diante dos meus olhos você é rico, aleluia. Diante dos homens pode parecer não ter nada, mas para mim é rico da graça, é rico da presença, é rico do amor, é rico da comunhão, é rico de todos os talentos espirituais que o Senhor tem derramado sobre a sua igreja. Tu és rico, bendito seja o Senhor. Essa pobreza, irmãos, era uma pobreza dada com fiscos. Porque a cidade era rica, a chance dos irmãos terem uma boa vida era muito grande. Mas eles tinham seus bens confiscados. Haviam aqui, eu li algo em algum momento sobre essa igreja, de que haviam
situações ali que eles chamavam de ligas, que no Brasil para nós é os sindicatos. A gente sabe que sindicato dá muito resultado. Tem gente que virou até presidente com o negócio de sindicato. Mas ali tinha os sindicatos, e os sindicatos, eles além de pagarem o percentual que o sindicato exigia, eles muitas vezes eram exigidos a também tomar o que eram dos outros para poderem se manter em evidência. E os crentes em Cristo diziam assim: eu não posso tomar o que é dos outros, eu não posso puxar o tapete de ninguém, eu não posso enganar e defraudar, eu não posso modificar o documento para dizer que entrou X, se não entrou aquele valor. Eu não posso vender a minha alma, porque a minha alma já foi comprada com sangue, aleluia. E isso trazia para eles o quê? Um sofrimento. Porque todo crente, irmãos, que deseja viver em honestidade, uma hora ou outra essa honestidade vai ser posta à prova. Eu já ouvi história de pessoas que viram dinheiro caindo do bolso de alguém, foi lá, pegou o bolso e foi contar a bênção na igreja. Eu falei: não, meu irmão, isso não é bênção não. Isso foi a oportunidade que Deus lhe deu para ser honesto. Era para você chegar lá, pegar e devolver. Olha aqui, meu irmão, acabou de cair do seu bolso. E pasmem vocês, muitos cristãos não vivem essa vida de honestidade. Tentam a todo custo se dar bem. Nós sabemos disso, que até mesmo aqui no nosso país nós encontramos pessoas que tentam enganar os compatriotas, é ou não é? Aqui, irmãos, quem perseguia essa igreja eram os irmãos judeus. Por isso que o Senhor vai dizer: olha, eu sei aqueles que se dizem judeus, mas não são, antes são a sinagoga de Satanás. A palavra Satanás, irmãos, é aquele que coloca contra. Vocês conseguem entender? É aquele que coloca problema entre os irmãos, entre os crentes. Às vezes a gente briga com quem? Não é com o ímpio. Às vezes o ímpio não está nem para nós. Às vezes a pessoa que causa problema para nós é o crente que toma até ceia do nosso lado. Porque o problema, o desejo de Satanás é esse: é colocar contra, é arrumar briga, é arrumar intriga. Mas em nome de Jesus eu creio que nós estamos aqui todos em paz, amém, meus irmãos? Satanás não pode ter espaço entre nós. Nós temos que ir lá e resolver o que houver de problema, amém? Vamos seguir aqui. Eu estou calmo, irmãos. É porque esses assuntos. Então a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor conhece as nossas obras, a tribulação, a pobreza, mas nós somos ricos diante do Senhor. Ele conhece também a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são antes a sinagoga de Satanás. Depois ele diz: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Veja bem, irmãos, isso aqui é algo importante, porque toda tribulação ela tem um começo e um fim. Além de tudo que esse povo já estava sofrendo, eles teriam uma tribulação ainda maior, que duraria 10 dias. Isso aqui é o sentido literal da palavra. Quando nós olhamos, irmãos, toda a história da igreja na terra, todas as pessoas enfrentaram provas, enfrentaram tribulações. Paulo e Silas, quando foram açoitados ali diante do sinédrio, quando eles foram soltos, a Bíblia diz que eles se regozijaram diante do Senhor, porque se acharam dignos de sofrer pelo nome do Senhor. Às vezes nós não entendemos muito essas palavras que Paulo usa, mas Paulo mesmo diz que ele se alegrava quando passava por tribulação. Conta-se a história de John Wesley, que John Wesley já estava há algum tempo sem enfrentar uma dificuldade, uma prova. Aí um belo dia ele saiu de casa e jogaram uma pedra nele. Aí ele olhou para o céu e disse: graças a Deus, Senhor. Eu já estava ficando preocupado, porque não estava acontecendo nada comigo. Irmãos, árvores que dão frutos sempre sofrerão tribulações, sempre receberão pedradas. Ninguém joga pedra em árvore que não tem fruto. Quando nós sofremos dificuldades, nós temos que estar firmes, sabendo que estamos agradando ao Senhor. Às vezes a gente tenta criar uma máscara, um sentimento, uma forma de ser para agradar as pessoas. É claro que a gente tem que ser agradável, amável, educado com as pessoas, mas nós temos que ser quem nós somos.
Nós temos que ter um compromisso, acima de tudo, com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E mesmo sofrendo as maiores provações da vida, manter a nossa fidelidade com o Senhor. Porque exatamente o que Ele pede na sequência, Ele vai dizer: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Fidelidade é algo, irmãos, inegociável no reino de Deus. Não há negociação com a fidelidade. Você pode barganhar posições, você pode barganhar situações da vida, você pode barganhar, tem gente que barganha até a disciplina quando peca. Mas você não pode barganhar a sua fidelidade a Deus. Ele diz ser fiel até a morte. Quando ele escreve em 1 Coríntios 4, ele diz que os homens vos considerem como ministros do Senhor, dispenseiros dos mistérios de Deus. Antes disso, requer que cada um se encontre fiel. Ser fiel. A fidelidade de Deus, ela é normal, porque é um atributo dele, o atributo de Deus é imutável. Mas nós, muitas vezes, somos infiéis a Deus. Muitas vezes nós trocamos o Senhor por qualquer coisa. Muitas vezes trocamos aquilo que é bom para a nossa própria vida, simplesmente porque nós queremos fazer aquilo que é bom para nós, que achamos que é bom para nós. Isso não é fidelidade. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Essa coroa aqui, irmãos, não é como aquela coroa do príncipe Charles, que agora é rei Charles, que é uma coroa de herança, transmitida, facultada a ele, porque ele já nasceu num berço real. Essa coroa aqui é a coroa de alguém que conquistou nesta vida a sua coroa. É como alguém que está como um atleta num estádio. E aqui, todas as vezes que a palavra vai falar a respeito dessas coisas, para eles isso aqui era muito comum, porque tanto na Grécia Antiga como em Roma, era comum os grandes estádios, com as corridas e os prêmios que eles recebiam por aquilo. Então, quando ele diz, olha, vocês sabem que aquele que corre no estádio, ele corre por uma herança, por um troféu, por uma medalha corruptível. Vocês estão correndo por uma incorruptível. Correi de tal maneira que alcanceis, corram. Estejam dia a dia correndo para alcançar o prêmio da soberana vocação do Senhor. Nós às vezes buscamos prêmios dos homens, reconhecimento dos homens, tapinha nas costas dos homens. E nós às vezes deixamos de lado o prêmio soberano que está guardado para nós. Quando ele diz assim, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não é aquele que vence uma vez e estagna no caminho, não, é aquele que vence continuamente, é aquele que vence as dificuldades da vida continuamente, porque bênção e portas abertas todos nós queremos, não é verdade? Tanto que as igrejas que pregam porta aberta aí, está assim de gente, porque onde o pecado não é confrontado, onde nós não somos confrontados, as pessoas se sentem anestesiadas. Leonardo Ravenhill dizia que nós fazemos a pessoa 2 vezes filha do inferno numa igreja em que não se prega a palavra de Deus com fidelidade, porque as pessoas estão apenas anestesiadas caminhando para o inferno. Nós precisamos, irmãos, ser sacudidos pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é espada, a espada ela pinica, ela corta, ela fura. Quando Pedro pregou em Pentecostes, a palavra de Deus diz que os crentes ficaram compungidos. Compungido significa foi agitado violentamente. É alguém que chega para alguém dizer, meu irmão, acorda, desperta. E a Bíblia diz que eles foram compungidos violentamente com aquela palavra, sacudidos, espetados. E a palavra de Deus, ela incomoda, ela causa comichão. Isso em 2 Timóteo 4. Que nos últimos dias os homens amontoariam para si doutores segundo suas próprias concupiscências. Porque as pessoas têm comichão nos ouvidos a palavra de Deus. É assim ou não? Sim. A palavra de Deus causa comichão. Hoje não é o culto da palavra? Lá no Brasil a gente chamava culto da doutrina. Né, pastor? É aquele culto que o crente mesmo ia preparado com a costa. Não é? E às vezes ainda jogava um salzinho em cima. Irmãos. A gente é crente até hoje por causa disso. Não é, pastor Messias? A gente vem de um tempo que quem pregava na igreja era só o pastor todo culto, e era pregação daquela, meu irmão, 1 hora e meia de pregação. Às vezes até 2 horas. E não tinha um crente que arredasse o pé. Ficava ali ouvindo.
Eu tive um pastor que quando o crente começava a dar muito, sabe aquele comichão das 9h30? Sabe qual é, pastor? Começa a dar uma coceira. Aí ele começa a disfarçar, para olhar para trás, para ver a hora. Quando ele via isso muito, o pastor Agrício, Jesus levou ele agora durante a pandemia. Pastor Agrício Rocha, ele já chamava os 2 irmãos mais altos que tivessem na igreja. Ei, tu aí. Fica lá na porta, um de cada lado, não deixa ninguém sair. Irmãos, os cultos de doutrina eram cheios, porque não era isso que fazia as pessoas sair da igreja, não. O que faz as pessoas sair da igreja é pecado, irmãos. É falta de temor a Deus, é falta de fervor. Nós estávamos aqui quarta-feira dizendo que o Senhor está acendendo a chama aqui na nossa igreja, e essa chama, em nome de Jesus, vai permanecer acesa para a glória do Senhor. Está acendendo, está entre nós. Nós estamos aqui, meus irmãos, como os 12 discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus se fez conhecer a eles, aí dizia: porventura não ardia o nosso coração, quando pelo caminho ele expunha a palavra a nós. Se fosse eu ia dizer: está ardendo até agora. Não estava ardendo só naquela hora, não. Está ardendo porque a palavra de Deus é como esse fogo consumidor que acende os nossos corações. Ele está dizendo: é o que vencer, não aqueles que tropeçam o tempo inteiro e ficam pelo meio do caminho. É o que vence e vence continuamente. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. A primeira morte é a morte natural, mas a segunda morte é a morte espiritual, a morte eterna. Ele diz: aquele que vencer não sofrerá o dano da segunda morte, porque aqueles que permanecem com seu nome escrito no livro da vida, ele vai um dia comparecer perante o Senhor para receber o seu galardão. Você não vai ser julgado, irmãos, para salvação, você vai ser julgado para galardão, para receber aquilo que você está fazendo aqui. Aleluia! Esta é a hora de ouvir: servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Aleluia! Esta é a hora que nós vamos receber o nosso galardão. Mas talvez você tenha ouvido essa palavra hoje aqui e esteja pensando assim, em desistir. Isso é a coisa mais comum na igreja. Não estou falando aqui porque Deus está me revelando nada, não. É porque nós somos seres humanos e enfrentamos provas. Às vezes nós, durante uma semana, temos 3, 4 lapsos de desistência. Porque as coisas, quando vêm, elas vêm com o desejo de nos paralisar de uma vez por todas. Não pense que Satanás está brincando, irmãos, conosco. Não, ele vem para acabar de uma vez. Quando Jesus atravessou aquele mar para o outro lado, que não era um mar, era um lago, e os discípulos vão juntos, que aquela grande tempestade alcança aquele barco, o desejo de Satanás ali, irmãos, era matar Jesus e os discípulos. Ele não queria brincar de tempestade, porque lá do outro lado tinha uma vida para ser liberta. O gadareno estava esperando pela libertação dele. E Satanás sabe que nós, nas mãos do Senhor, somos uma potência. Ele sabe que nós, cheios do Espírito Santo, somos uma ameaça terrível contra o inferno. É por isso que Jesus disse: olha, tu és Pedro, mas sobre esta pedra, apontando para ele, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tem gente que acha que o inferno está atacando, a igreja se defendendo. Não, irmãos. É a igreja que está atacando e o inferno tentando fechar as portas. Mas a palavra e a promessa diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós estamos em uma guerra, em uma batalha, em uma caminhada vitoriosa nessa vida. Aleluia! Ainda que enfrentemos as maiores tribulações da vida. Você pode achar que não tem mais chance, não tem mais solução, eu não posso mais ir adiante. Eu sempre guardei no meu coração, irmãos, um texto que todas as vezes que eu estou entristecido, cabisbaixo, esse texto me dá forças. Romanos 8:31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ora, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele também todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus?
É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes ressurgiu, está à destra de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a fome, a perseguição, o perigo, a nudez, a espada, como está escrito: por amor de ti fomos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo disso, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O Senhor está conosco, o Senhor já nos deu vitória. Você é mais que vencedor por aquele que te amou, meu irmão. Você é mais que vencedor por aquele que morreu na cruz por você. Bendito seja o nome do Senhor. É diante dele que temos que nos curvar, é diante dele que temos que nos render e dizemos: Senhor, eu confio na tua força, eu confio na tua graça, eu confio porque o Senhor está comigo. É por isso que Paulo disse em Filipenses 2:5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, e achado na forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Aleluia, aleluia. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, dando-lhe um nome que é acima de todo nome, mediante ao qual, ao nome de Jesus Cristo, todo joelho se dobrará, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Confesse que Ele é Senhor da sua vida, confesse que Ele é o dono da sua vida, confesse que Ele é o protetor da tua vida, Ele é o teu mantenedor. Confesse, porque Ele é aquele que está acima de todas as coisas. Ele é aquele que está conosco. Eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua tribulação, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não sou coach, mas só prego para gente milionário espiritual. Só para gente rico espiritualmente. Gente que está aí com a riqueza de Deus exalando, aleluia, está trespassando o seu corpo, está transmitindo essa graça, que o Senhor esta noite possa nos encher de fé, irmãos, e saber que Ele nos conhece, e Ele conhece de verdade, porque Ele deita e acorda do teu lado, Ele caminha contigo para onde você vai. Você não pode se esconder do Espírito do Senhor. Para onde fugirei da face do Senhor? Salmos. Se eu for até o mais alto monte, ali tu estás. Se eu fizer minha cama no abismo, ali tu estás. Se eu tomar as asas dos ventos, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se as trevas me encobrirem, a luz e as trevas são para ti a mesma coisa. Deus está focando o seu olhar em você. Não adianta se esconder. Teve um dia que um homem tentou se esconder de Deus, né? Mas não foi só Jonas, teve um outro, Acabe. Acabe se vestiu de soldado. E o Senhor já tinha usado a boca do profeta Micaías. Ele estava lá no cárcere. Eles iam para a batalha com Josafá. E ele disse: tem algum profeta de Deus que possamos consultar? Aí ele disse: olha, tem aqui os profetas. Não, esses profetas estão falando tudo igual, tem alguma coisa errada. Não é assim hoje? Os profetas não falam tudo igual? É a mesma palavra. Outro dia eu contei para o pastor aqui, quarta-feira, no ciclo de oração, uma irmã assustada, porque recebeu uma profecia que estava enferma e que aquela preocupação que ela e a família estavam, aquela enfermidade não era para a morte, era para a vida. A irmã não estava nem doente, nem preocupada, não sabia de nada. Ela passou a ficar preocupada com a profecia que recebeu, achando que estava doente. A mensagem é tudo igual. E aí ele diz: não, eu quero um profeta que seja realmente de Deus. Aí Acabe diz assim: tem Micaías, mas eu aborreço.
porque ele nunca profetiza coisa boa para mim. Aí Josafá, que era crente, disse, não profetiza coisa boa para o rei, manda chamar ele. Micaías vem, Zedequias já dá um bofete nele quando ele chega perto. E ele diz, presta bem atenção que tu vai profetizar, porque a nossa palavra é uma só. E a palavra que tinham dito a Acabe é, vai que o Senhor vai entregar Ramote de Gileade nas tuas mãos. Micaías chegou, e irmãos, eu, por exemplo, que sou um pregador politicamente incorreto, a gente fica intimidado quando a gente vai pregar nos lugares. Porque é tanta gente que só fala coisa boa, e aquela pirueta, aquela coisa toda, aquele movimento. Vocês veem que eu sou capaz de pregar em cima de uma bacia, irmão, parado. E a gente fica intimidado, porque às vezes a gente sente até vontade de seguir o movimento, para ver se a gente fica mais popular. E Micaías começou profetizando o que os outros já tinham falado. Vai, porque o Senhor vai entregar nas tuas mãos Ramote de Gileade. Aí o rei, com discernimento espiritual, diz, eu já não te disse para quando entrar na minha presença, falar apenas o que o Senhor mandar. Micaías disse, vejo Israel disperso, como ovelhas que não têm pastor. Acabe, tu irás para a batalha, mas não volta vivo. Aí ele disse, está vendo? Ele só profetiza coisa ruim para mim. Josafá disse, calma, a palavra de Deus está com ele. Aí ele diz, prenda esse homem com água de amargura e pão de angústia até que eu volte. Acabe, irmãos, dá para imaginar se é imagem. Os soldados aqui carregando Micaías. Aí Micaías voltando e dizendo assim, se tu voltares vivo, o Senhor não falou através da minha boca. Acabe se veste de soldado, porque a vestimenta de guerra do rei era diferente dos soldados. Ele vestiu uma vestimenta de soldado e entrou no meio do exército, achando que Deus não sabia. Mas ali naquele dia, a flecha do concerto de Deus estava preparada. E a Bíblia diz que um soldado pegou o seu arco, lá do exército inimigo, longe. Pegou o seu arco e entesou uma flecha. E a Bíblia diz que ele atirou a esmo, ou seja, sem direção, talvez para testar como estava o seu arco. Só que aquela flecha foi teleguiada com GPS exatamente para alcançar Acabe. Há pessoas que não podem continuar fugindo de Deus, porque a flecha do concerto está preparada para te encontrar, meu irmão. Te conserta, te prepara para te encontrar com teu Deus. Ele está te protegendo, Ele está te guardando, Ele está te dando livramento. Mas uma hora a flecha do concerto te encontra. E aquela flecha, há pregadores que dizem que a flecha ia gritando o nome de Acabe. Acabe, Acabe, cadê o Acabe? A Bíblia diz que Acabe foi acertado. Pediu que o soldado tirasse ele da batalha. E a Bíblia diz que o sangue de Acabe foi escorrendo até ele chegar em Jezreel. Quando chegou lá, Acabe estava morto, porque não se arrependeu diante do Senhor. Essa palavra não tem nada a ver com a mensagem, mas alguém precisava ouvir isso aqui hoje. Não saia daqui sem um concerto com Deus, irmão. Conserte a sua aliança. A aliança não pode ter emenda. Ela tem que estar lisinha, sem nenhuma ruga. A sua aliança com Deus precisa estar assim, meu irmão. Mantenha a sua aliança firmada com Jesus esta noite. Fique de pé em nome de Jesus, deixa eu orar por você. Talvez alguém está aqui essa noite, pastor Messias, e está angustiado, veio para cá com o coração pesado, veio talvez como que uma pedra esmagando o seu crânio, tirando o seu fôlego. Esta noite o Senhor quer te renovar, esta noite o Senhor quer te encher de graça, para que você saia daqui renovado na sua presença.